Seja bem-vindo ao quarto módulo da Oficina de Figurino Teatral 5 Pilares para Começar. No módulo anterior, falamos sobre muitos cenários de atuação no figurino teatral. E eu espero que você tenha conseguido se encontrar. Vamos à pré-produção. Agora já deu de teoria. Eu acho que é muito importante a gente falar dessa parte teórica, porque muita gente não fala. E às vezes isso faz falta na hora da gente praticar figurino. Então, é bom que a gente tenha esse background, que a gente tenha esse pano de fundo, onde a gente sabe a nossa história, como tudo começou, o que a gente pode fazer para melhorar, para crescer. Conhecer teatro é muito importante para quem vai fazer figurino de teatro. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso e acham que, mas a faculdade é de figurino. Mas é preciso falar dessa parte teórica, porque é a base, é onde tudo vai solidificando com força para podermos crescer enquanto artistas. Mas, assim como muitos de vocês, quando eu mesma entrei na faculdade, o meu negócio era a prática. Adorava. E ainda adoro, mas confesso que aprendi a gostar bastante dessa parte teórica. Porque eu percebi que ela era muito útil quando eu ia praticar. Eu era muito mais levada a sério, muito mais levada em consideração e tinha ideias muito melhores quando eu vinha com essa parte mais teórica por trás. O que você puder fazer para ler sobre teatro, estudar um pouco, frequentar teatro, é muito importante. Faz toda a diferença. Seu senso de teatralidade vai sendo apurado. Eu sei que é difícil começar com um texto teórico, mas vai começando pelas peças. Começa com peças pequenas, depois passa para peças um pouco maiores e mais complexas. Quando você sentir que está mais preparado, começa a ler os textos de teoria. E eu falo de teoria teatral mesmo. Lê Boal, Peter Brook, Ariane Moschini. Alguns desses autores, inclusive, vão falar diretamente sobre a influência do figurino na interpretação e no processo teatral. A importância do figurino dentro do processo teatral. Mas vamos do começo, quando você é chamado para um projeto. Em qualquer um daqueles tipos de processo que falamos no módulo anterior, você vai se deparar com um texto. Às vezes até a ausência dele, mas vai existir nesse processo criativo uma escritura cênica. E você precisará acompanhá-la. Então, você começa lendo. Lê a peça, lê o texto, lê os pequenos textos ou assistir os ensaios. Leia e anote todas as suas impressões. Eu até gosto de anotar coisas que vão me passando pela cabeça durante a leitura. O que eu tô achando desse personagem? O que acho que pode acontecer com ele? Às vezes, nós artistas mais visuais tendemos a partir para uma imaginação mais imagética. Então, que cores isso me lembra? Que cena, quadro, escultura isso me lembra? Pode ser de filme, de outra peça, arte contemporânea, até desenho de criança. Tudo vale. Anota tudo. Cata o seu arsenal. Nenhuma ideia sua nesse momento é desprezável. Aqui é o momento em que você vê a peça com os olhos do público, cheia da sua vivência anterior, seus preconceitos, suas dúvidas. Depois você vai virar cúmplice, então se permita viver nesse clima. Mesmo que você já conheça o texto, releia, anote, deixa vir. Muitas vezes pensamos que conhecemos um texto, mas não é tão simples. Cinderela é uma das histórias mais contadas que existem. Mas você pode notar nuances que você nunca tinha notado antes.
Romeu e Julieta deve ser uma das peças mais montadas da história, mas você pode não ter notado aquela vírgula que mudou o sentido daquela frase. Não pense que está perdendo tempo. Essa primeira leitura é fundamental. Mas é isso. No começo você começa fazendo uma leitura e é comum que essa leitura seja acompanhada antes ou depois de uma reunião, onde você precisa estar com os ouvidos abertos para ouvir tudo o que sua equipe, diretores, produtores, atores, cenógrafos, iluminadores, tudo o que eles precisam falar, querem falar e têm que falar. E, como eu já falei, o teatro se faz em grupo, ou seja, fique bem atenta às ideias de todos e suas questões também. É um momento onde você vai ouvir a opinião dos outros, coisas que eles gostariam e que precisam. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando com você já estão no processo há um tempo maior. Às vezes, antes de você chegar, já existem algumas ideias e necessidades. E nunca ignore essas necessidades. Aproveita essa reunião para trazer aquelas coisas que você tinha anotado, lembra? Naquele primeiro brainstorming de leitura? Aí sim, você pode contribuir e muito para a criação do conjunto. Você está trazendo mais um ponto de vista para essa história, para a contação dessa história. E não tenha medo de falar coisa que pareça mais boba e pueril. É demonstrando suas ideias que você pode mostrar o seu caminho, como você está percorrendo ele dentro daquele espetáculo. E se isso condiz com o caminho de outras pessoas que também estão participando. De repente você fala, essa cena me lembra Azul. E aí pode acontecer do iluminador também pensar azul. E aí você faz um figurino para ficar muito legal na luz azul. E isso é uma magia linda, esse encontro dos trabalhos. Sempre lembre que o figurino não é decorativo, ele faz parte da escritura cênica. Ele não é dispensável e suas ideias não são à toa. Eles fazem parte do processo de todos. O figurino não é inofensivo. E agora vamos para as decoupagens de cena e de personagem. Decoupagem é um recorte. Como ela funciona? Decoupar as cenas é fazer uma divisão de cena por cena sobre que personagens estão em cada uma delas. É nesse momento que percebemos as trocas de figurino, quanto tempo essas trocas têm. E isso ajuda a sabermos a complexidade dessa troca, por exemplo. Trocar sapatos demora mais do que trocar uma camisa. E o trabalho é esse, anotar numa tabela mesmo. Cena 1, personagem A, personagem B e C. Cena 2, personagem B e D. E assim por diante. Com essa organização, você saberá quantos figurinos estará lidando, quem usa cada um, como podem ser as trocas e as transições, se serão fáceis ou complexas, e mais importante, os grupos que você vai formar. Se temos duplas, trios, que tem muitas cenas juntas, podemos fazer uma unidade visual com eles, criando uma harmonia de conjunto. Assim, você também pode contribuir para as atmosferas. Pode criar leves tensões e contrastes, fica muito mais fácil a sua visualização dessas disposições. E tem a decoupagem dos personagens. Nela você vai escrever todas as características dele. Seu psicológico, o que pode ter sido dito no texto sobre a sua aparência, referências do vestuário, tudo o que for possível. Funciona como um guia para você usar durante o seu trabalho e não esquecer ou se confundir. Essas coisas parecem supérfluas, mas te auxiliam muito
principalmente quando você está trabalhando com mais pessoas. Todos podem ter a visualização do seu trabalho. E se você ainda não conhece os seus atores e os seus personagens, conheça. Troque com eles, converse, escuta. Isso vai acrescentar muito no seu trabalho, porque é o ator quem veste. Os dois são responsáveis por trazer o personagem para o palco. E isso contribui para a sua decupagem de personagem. Uma das coisas mais lindas de se ver no palco é quando você consegue perceber que o ator se sente totalmente confortável dentro do figurino. E isso só pode acontecer quando vocês trabalham juntos. Ter uma relação ruim com quem veste só pode te prejudicar. Se abre, conversa, faça essa ponte, exponha suas ideias, leve peças que possam ajudar o ator a se adaptar, mas isso já é o próximo módulo. Depois de saber tudo o que estava ao seu alcance, é o momento das pesquisas e das colagens. Imagens. O momento da criação de referências. Se for preciso ler algum texto sobre uma determinada estética, leia, mas cuidado com o excesso de informações. Limite suas referências. Eu falo isso porque eu sou capaz de lotar uma pasta com centenas de imagens e textos. Tudo é lindo, mas nem tudo é útil. Não adianta pegar 500 imagens de polainas quando você só tem um personagem que usa. Quais que você mais gosta? Quais que podem caber na sua produção? Você precisa dessas. E também, não se limite a procurar referências só de vestuário. Procure imagens de quadros, fotografias, artes conceituais, uma pesquisa da atmosfera também. Assim você cria um universo. Eu acho muito bom, na hora da pesquisa, você criar um pequeno universo. É um exercício divertido. Por exemplo, qual o resultado da mistura das referências visuais da cultura mexicana e o movimento punk? Parecem muito diferentes, mas pode surgir uma boa coisa daí. Claro que esses conceitos precisam estar de acordo com o que a sua equipe pensa também, como falamos no módulo anterior. Sempre bom lembrar. Enfim, veja o que sai daí, explora, tenta fazer uma colagem. Mesmo que seja só recortando à mão, não precisa ser no computador. Mistura as imagens, monte novos cenários, faça uma ordem que faz sentido para você. E isso também é treino. Pode ir fazendo uma organização de cor, por atmosfera, vai criando cenas da própria peça. Faça com que suas referências não sejam só imagens quaisquer, se apropria delas. Pode fazer por personagem, por grupos ou uma para o espetáculo inteiro. Mas é importante você ter um limite, um único lugar onde você olha na hora de desenhar, para você não se perder e é a sua fonte de inspiração. Depois de definir o universo, antes de começar a desenhar, eu gosto de escolher a minha cartela de cores. Você pode escolher uma fotografia, um quadro, uma arte ou a sua própria colagem. Defina as cores que serão mais presentes na peça e esse balanceamento sempre será difícil. Combinar cores é uma tarefa complicada. Não importa se você tem 50 anos de experiência ou 5. Escolher cores diretamente de um círculo cromático pode ser muito confuso. É claro que você pode usar a teoria das cores, com cores análogas, complementares, triádicas, mas dentro de uma peça você pode perder um pouco o caráter teatral. Então, procure conjuntos de cores que estejam dentro do seu universo. Isso vai te ajudar a não se perder dentro de um arco-íris. Às vezes, você pode descobrir que não dá para usar vermelho com aquele cenário, com
com aquela luz. Então, se basear num esquema pré-determinado pode ser muito útil, mesmo que você vá literalmente circulando as cores que você acha que podem ir bem nesse projeto. E agora, desenhos. Acho que é curioso que só agora eu vou falar de desenho, porque no grande geral, quando pensamos em figurino, pensamos em desenhos. E isso pode ser um grande fantasma que assombra qualquer figurinista, qualquer designer. E desenho não pode ser visto como a principal coisa. Não é. Aqui estou falando de processos gerais, mas nem sempre você vai precisar desenhar ou querer desenhar. Às vezes você não vai ter tempo de desenhar, ou de escolher as cores, ou de fazer decoupagens. Todas essas coisas são etapas que você escolhe seguir ou não, e o desenho é uma delas. Mas é no desenho que você tem a tentativa e o erro. Talvez você precise de um tempo de experiência para saber se algo fica bom só de imaginar. No desenho, tá ali a possibilidade de saber se você quer mesmo um cachecol roxo. É no desenho que você vai pensar, preciso de um ponto de luz bem aqui. Desenho é isso, visualização. Desenhe cada botão, volume, bordados, texturas, cores, sombras, costuras. E para isso, só existe uma dica: treino. Não precisa ter o desenho mais virtuoso do mundo. O que você precisa é ser capaz de mostrar, através do desenho, exatamente o que você quer. As cores, os volumes, as texturas. Não tem essa de, ai, meu desenho é feio. O que importa é a sua criatividade e a sua assinatura. Desenhos perfeitos não garantem figurinos premiados. Desenhos simples não garantem figurinos ruins. Outra questão ligada ao desenho é que é através dele que você pode medir o que você consegue fazer naquele projeto. Se sua produção não tem um orçamento alto para o figurino, não adianta fazer nível Broadway. Se você não tem 3 meses de produção, não adianta pensar em confeccionar muitas peças do zero. É um momento de adequação às necessidades mesmo. E todo esse processo fica guardado contigo a 7 chaves? Não faça isso. Exponha o seu processo, mostre a sua pesquisa, suas colagens, sua cartela de cor, seus desenhos e até suas decoupagens. Mostre para a sua equipe, para os atores, deixem todos cientes do seu trabalho para poderem te respeitar, respeitar o tempo que você precisa, o valor que você custa, as suas horas de trabalho. Quando você é transparente, sua relação com todos só tende a melhorar. Esteja aberta a ouvir e não esqueça que a assinatura do figurino é sua. Com tudo pronto, tudo aprovado, é hora do temido caos. Dar vida à sua criação. Vamos produzir!